É possível ser sincero, mas errado? O que vocês acham? Pensa nisso. Deixa-me ilustrar o que eu estou querendo dizer, né? Imagina que você então entra numa rua e nessa rua, quando chega no final da rua, você percebe que você estava na contramão. E ali tem uma viatura policial e ali ele para você e o policial então te aborda e ele pergunta, vem cá, você está na contramão, você não viu isso? E aí você então responde, olha, eu não vi, eu não sabia que eu estava na contramão. O senhor me desculpe, eu sinceramente, eu não sabia. O que você acha que o policial vai fazer? Ele vai deixar de dar a multa? Não, né? Não é porque você está sincero, que você foi sincero com o guarda, que você deixou de estar errado, né? Então você foi um sincero, mas errado. Essa é uma situação hipotética, mas aconteceu realmente comigo, gente. Isso de fato aconteceu comigo. E o guarda, ele realmente respondeu dessa forma. A gente vive um tempo, gente, de pluralismo, né, onde se pensa que não existe verdade única, mas verdades, né? Alguém chama o tempo que nós estamos vivendo de modernidade líquida. Líquida porque não existem mais absolutos, ou os absolutos escorregam pela mão, né, assim como o líquido. Então, não se fala mais de objetividade, mas sim subjetividades, que cada um tem a sua verdade. O importante mesmo é dedicar-se de coração àquilo que se tem como verdade, né? E aí, então, esse pensamento, de uma maneira ou de outra, termina nos afetando mesmo como cristãos, né? Afetando a nossa família, afetando até como nós vivemos como igreja, afetando a forma como nós trabalhamos. Diante disso, então, a gente precisa perguntar: e as escrituras? Como que as escrituras lidam com isso? O que as escrituras têm a dizer sobre isso? Não é? Afinal de contas, é possível ser sincero, mas ao mesmo tempo estar errado? Bem, então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Em Atos, capítulo 9, nós vemos alguém que estava errado, embora fosse sincero. Né? Esse alguém era Saulo, que veio a se tornar Paulo. Né? Nós vamos ler esse texto, nós vamos trabalhar o texto à medida que vamos trabalhando, nós vamos lendo, ok? Então, veja inicialmente o verso 1 e o verso 2. Olha só. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Gente, Paulo, naquele momento, Saulo ainda, ele era extremamente sincero. A gente não pode acusá-lo de hipocrisia, a gente não pode acusá-lo de falsidade, né? Ele mesmo diz, escrevendo mais tarde, né, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, dando o seu currículo anterior, ele vai dizer o seguinte: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, preste atenção nisso agora, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas aí no verso 7 ele vai concluir: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Né? A despeito, então, da sua sincera observância em relação à lei, a despeito da sua sincera observância em relação às suas crenças, em relação à sua religião, em relação àquilo que ele acreditava ser correto,
ele estava perseguindo a igreja. Né? Naquele momento, então, verso 1 e 2 de Atos 9, vai dizer que, então, ele então, na ocasião, sendo membro do Sinédrio, ele respirava ameaças contra a igreja do Senhor. E ele estava indo, então, a Damasco para prender os crentes no Senhor Jesus Cristo, porque ele sinceramente achava que isso era o correto. Ele acreditava que fazendo isso, prendendo os crentes no Senhor Jesus Cristo, e eventualmente esses crentes sendo mortos, ele acreditava que assim ele estava fazendo o trabalho de Deus, ele estava fazendo a obra de Deus. Não é? Será que isso acontece conosco também? Será que isso acontece com as pessoas que estão ao redor? Acreditam piamente que são servos de Deus, que estão fazendo o que Deus se agrada, que estão fazendo o que é da vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, ele vai escrever o seguinte: eu conheci a Cristo segundo os padrões humanos. Isso significa que, embora ele fosse sincero, ele estava errado quanto considerar Cristo como um impostor. Ele considerava Cristo um impostor, né? E aí é bem interessante porque a palavra de Deus ela vai dizer isso abundantemente, especialmente no livro de Provérbios. Olha só, Provérbios capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Olha que interessante, não é? Está dizendo, olha, aos nossos olhos existem aqueles caminhos que são certos, que são corretos, mas na verdade são errados. Ele nos conduz à morte. Capítulo 16, verso 2 de Provérbios vai dizer o seguinte: há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Perceba, é a mesma coisa. Verso 21, verso 2. Todo o caminho do homem lhe parece correto, mas é o Senhor que sonda os corações. Né? Perceba então que esses textos de Provérbios estão apontando para o fato de que existem caminhos, ou seja, pensamentos, práticas, condutas que nós observamos, que nós herdamos dos nossos pais, herdamos da nossa cultura, herdamos de hábitos e costumes que nos parece correto, né? Mas, no fim, é errado. Né? E por que isso? Bom, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O problema, então, é cegueira espiritual. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar a verdade porque rejeitam a verdade. Preste muita atenção nesse texto que eu mencionei agora, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Aqui não está dizendo que as pessoas são cegas por um acidente, por ignorância. Não, as pessoas elas são cegas porque elas são incrédulas, porque elas rejeitam o evangelho, rejeitam a Cristo, porque negam a verdade. Né? Querido, quem sabe você mesmo passou por essa experiência. Eu acredito que sim, eu mesmo já fui cego, eu mesmo já fui convencido de que o meu caminho era certo e eu era sincero nisso, mas no fim eu estava errado. Né? Talvez você seja aquela pessoa que procura fazer tudo certinho e acha que por meio de agir corretamente, por meio da sua própria capacidade, por meio dos seus méritos, você pode merecer a salvação, você pode merecer a bênção, o favor de Deus. Se você pensa assim, você, embora seja sincero, você está errado. Né? Existem inúmeras pessoas que acham que, por exemplo, orar de madrugada, né, vão
de alguma forma, receber o favor especial de Deus. Né? Existem aquelas outras pessoas que acham que se fizer abstinência de certos alimentos, isso os fará estar mais perto de Deus. Né? Eu soube de alguém, há um tempo atrás, que estava sinceramente cansada do seu casamento, que estava fracassado, e aí decidiu deixar o seu marido, e ela achava sinceramente que ela tinha o direito de ser feliz, essa pessoa tinha o direito de ser feliz. Né? Quantos pais são frustrados com a educação dos seus filhos e se perguntam, né, onde foi que eu errei? Né? Eu mesmo, no início, né, do ministério, como pastor, quantas e quantas vezes eu agi de maneira incorreta porque eu me afastei das escrituras e achava que os meus próprios pensamentos, eles estavam corretos. Né? Queridos, então sim, é possível ser sincero, mas errado, como nós vemos nesse texto. Né? E aí nós vamos ver que somente quando o Cristo ressurreto ele vem ao nosso encontro, é que nós somos transformados dia após dia por meio da instrução da verdade, da instrução na palavra. Ok? Vamos dar uma olhada lá. Olha só, o verso 3 até o verso 9, a continuação lá de Atos 9. Abra aí na sua Bíblia, veja só. Seguindo ele, Saulo, a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Gente, o Cristo ressurreto, então, ele manifestou-se a Paulo. Então, diante do resplendor da glória do Cristo ressurreto, Paulo ele cai no chão, né? Ele cai prostrado. E aqui eu preciso explicar o seguinte, gente. Não esperem uma outra manifestação dessa de Jesus, ok? O apóstolo Paulo, ele mesmo explicando isso, ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Jesus apareceu para ele porque ele era um apóstolo nascido fora do tempo, ok? Então, se alguém está dizendo, eu vi Jesus em pessoa, cuidado com isso. Isso não acontece. Isso foi um acontecimento extraordinário por conta da vocação e do chamado de Paulo. Entretanto, embora o Cristo ressurreto ele não apareça dessa mesma forma para nós, pessoalmente, é com certeza que nós podemos afirmar que, por meio da sua palavra, por meio da pregação da palavra, que é ministrada no poder do Espírito Santo, Cristo, ele de alguma forma, ele se revela para nós, o Cristo ressurreto. Não é? Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, gente, nós percebemos a nossa própria cegueira. É muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele, na ocasião, Saulo, quando ele cai prostrado no chão, e ele fica cego. Já parou para pensar do porquê disso? Né? Ali Jesus estava mostrando que Saulo, embora ele fosse sincero no seu zelo religioso, na verdade, ele era um cego. Né?
Gente, quantas e quantas pessoas existem nas igrejas dessa mesma forma? Talvez até você mesmo que está me assistindo. Talvez você seja zeloso aí na frequência aos cultos, você seja zeloso no dar dos dízimos, você seja zeloso nas observâncias daquilo que nós evangélicos temos como hábito, temos como cultura, né? Mas, no fundo, se você se baseia nas suas próprias obras, você está sincero, mas errado, né? Você estará debaixo da sua própria capacidade. E embora você esteja profundamente sincero, zeloso das suas obras, mas se você se apoiar nelas, você está errado. Mas, quando Cristo ressurreto, ele se revela para nós, ele mostra para nós a nossa cegueira, e aí é a bem-aventurança de Jesus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que vê a sua própria miséria, aquele que vê a sua própria incapacidade. Esse é o pobre de espírito, não é? Então, ele percebe a sua cegueira. E aí, então, ele percebe essa cegueira por conta da luz da verdade, por conta da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É isso que Jesus faz conosco quando ele vem ao nosso encontro. Agora olha o verso 10 até o verso 19, que é a sequência da narrativa. Vamos lá. Capítulo 9 de Atos, pessoal que está chegando aí depois. Estamos no capítulo 9 de Atos, verso 10 em diante agora. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Queridos, quando Jesus se encontra conosco, ele usa pessoas comuns, como eu e você, mas fiéis à palavra, fiéis à verdade, para nos ensinar a verdade. É exatamente isso que aconteceu aqui, né? É bem interessante aqui no relato que Jesus ele aparece para um discípulo, um crente no Senhor, chamado Ananias, e o instrui Ananias como deveria fazer. O interessante é que Jesus não cura Saulo, né, da cegueira. Já parou para pensar nisso? Por que ele não faz isso? Por que Jesus ele ordena, ele instrui Ananias para que Ananias fizesse isso, orasse, e aí Saulo restituísse a visão? É bem interessante o ritmo do texto, olha só. Perceba aqui o ritmo da narrativa. Diz assim: lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Isso no verso 18 e 19. Olha só, ele tornou a ver, foi batizado e tornou-se um discípulo. Por quê? Lembra que Paulo estava respirando, diz no início da narrativa, que ele respirava ameaças contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Jesus usa o povo de Deus, que estava sendo perseguido por Saulo, para restaurar a visão de Saulo. A igreja, e quando Jesus então fala para Saulo, ele diz: Saulo, por que você me persegue? É muito interessante. A igreja é o corpo de Cristo. Os discípulos de Jesus, então, são usados para instruir aqueles os quais são encontrados por Cristo. Né? O Senhor, ele nos usa, então, para instruir a outros, assim como nós fomos instruídos. O Senhor nos usa para instruir aos outros no caminho da verdade. O apóstolo Paulo vai dizer isso depois aos Efésios, no capítulo 4, quando ele vai dizer, né, que o Senhor dá dons aos homens. Esses dons são apóstolos, os profetas, pastores, mestres, evangelistas, tudo para o quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Né? Então, nós instruímos, aconselhamos, exortamos uns aos outros, e essa instrução, na verdade, nos faz crescer e amadurecer na fé. Esse é um dos motivos pelos quais eu não consigo entender essa questão dos desigrejados, aquelas pessoas que dizem: eu tenho a minha fé, mas é a minha fé pessoal, eu vou seguir a Jesus na minha casa mesmo, sem ninguém, eu não preciso de ninguém. Gente, cuidado com esse tipo de pensamento, né? Isso está muito comum, é muito comum nos nossos dias. O cristianismo, ele começa a partir do meu coração, mas quando o Senhor Jesus ele se revela a mim, mas ele se dá de maneira coletiva. Nós somos corpo, nós somos família, né? Uma outra coisa para a gente pensar é que a comissão de Ananias para ajudar Paulo também me leva a pensar no quanto precisamos de pessoas devidamente dispostas a instruir a outros no caminho do Senhor. Né? Gente, louvado seja o Senhor, né, por pessoas que têm se disposto a instruir a outros, né, a fazer discipulados individuais. Quantas pessoas têm aconselhado outros irmãos no seu casamento, na criação de filhos, né? Quantas pessoas estavam na igreja, mas não entendiam ao certo quem é Jesus e a sua obra, e depois que você mesmo chegou a esta pessoa e o instruiu e o aconselhou, assim como Ananias, né? Você esteve o instruindo nos caminhos do Senhor, e essa pessoa, então, ela deixou de ser sincera, mas errada, e passou a ser instruída corretamente no caminho do Senhor. Quem você está aconselhando, né? Que está aí, talvez, à beira do divórcio, e por conta de você tem talvez desistido da ideia do divórcio, né? Quem sabe um jovem, né? A partir de um namoro promíscuo, e aí você então se aproxima desse jovem, e aí um instrui a ter um namoro para a glória de Deus, né? Talvez um jovem
que precisa de orientação vocacional, orientação ministerial. A pessoa está perdida e precisava de alguém para estar perto dele, para instruí-lo melhor na vontade do Senhor para a sua vida, né? E eu poderia mencionar aqui vários e vários outros exemplos, mas fica a mensagem. É possível sim ser sincero, mas estar errado. E nós estamos nessa condição sempre que estamos distantes de Cristo. Mas uma vez que Cristo ele se revela a nós, por meio da sua palavra, nós somos transformados, a nossa cegueira ela se desfaz, nós passamos a ver. E aí então começa o nosso caminho de crescimento no conhecimento do Senhor, de crescimento na verdade do Senhor. Então, somente quando o Cristo ressurreto vem ao nosso encontro é que somos transformados e instruídos na verdade. Eu gosto muito do final desse texto. Dá uma olhada lá no verso 20 ao 22. Olha só o que está acontecendo aqui. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Imagina só a transformação que Paulo experimentou por conta de Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus ele se mostra para nós, ele opera total transformação na nossa vida. De maneira que as pessoas ficam admiradas, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa esposa diz: peraí, esse é o Nelson? Que eu casei há tempos atrás, que era aquele homem que fazia isso, fazia aquilo, mas agora, como ele está mudado? Sim, foi Jesus Cristo que foi a ele, né? Quando o nosso filho, né, olha para nós, peraí, mas esse é o Pai? Sim, ele foi transformado, porque Jesus Cristo foi a ele, transformou o seu coração, não é? Nós somos transformados e ano após ano nós crescemos no conhecimento do Senhor e somos transformados de acordo com o caráter de Cristo. Isso é incrível. Então, você que está aqui nos acompanhando e talvez você ainda não tenha sido transformado pela manifestação de Cristo na sua vida. Meu caro, que Cristo, nesse momento, ele esteja usando então a sua palavra para mostrar a sua cegueira. E assim você venha ao conhecimento do Senhor, percebendo o quão você, embora seja sincero, mas o quão você está errado. Isso aconteceu com Saulo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias pessoas que estão aqui nos acompanhando. Todos nós estávamos errados, embora fôssemos sinceros, mas o Senhor mostrou a nossa cegueira. Talvez você já seja cristão, você já seja transformado pelo Senhor, você já seja servo fiel do Senhor. Mas ainda assim, gente, existem algumas situações na vida que somos sinceros, mas errados. Não em termos gerais, quanto a Deus, quanto à verdade do Evangelho, porque isso já foi transformado em nós, mas existem ainda velhos pensamentos, velhos hábitos, velhos costumes da nossa velha vida, da nossa velha natureza, que ainda permanecem. E aí, como é importante sermos regularmente instruídos pela verdade.
né? Quantas vezes, gente, estudando a palavra, mesmo depois de muitos anos do Evangelho, mesmo depois até mesmo de fazer o seminário, de ser pastor, estudando a palavra, eu percebo quantas vezes isso acontece, eu percebo que estava agindo errado. Eu achava que era certo, eu achava que era o caminho, mas aí pela palavra do Senhor, então, sou instruído a voltar atrás, a me arrepender, a mudar, né? Então, esse é o caminho de santificação de todo crente, né? Nós educamos os nossos filhos, sinceramente, achando que a nossa educação é a melhor para os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos, sinceramente, achando que aquele é o caminho, mas sendo instruídos pela palavra, estudando a palavra, é por isso que eu estou convencido que nós precisamos nos debruçar cada vez mais na palavra do Senhor. E aí nós percebemos que aquele não era bem o caminho, e aí precisamos, então, voltar atrás e sermos instruídos, sermos instruídos pelo Senhor, ouvindo o Senhor, e aí então sermos educados constantemente no Senhor. Ok? Muito bem, eu estou vendo aqui alguns irmãos interagindo aqui, gente. O Bruno colocou, e aquela citação de Jesus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Esse é um contexto diferente do que nós estamos trabalhando aqui, Bruno. Sim, existem os falsos profetas e falsos mestres, eles não são sinceros, não. Eles são lobos em pele de ovelha, eles são realmente... eles sabem exatamente do que estão fazendo, sabem exatamente do erro, e eles preferem seguir o erro, né? Esses são os falsos profetas. Eu estou falando daqueles que são cegos, né, por conta da sua condição espiritual, assim como era Saulo. Mas, uma vez que eles, então, recebem a Cristo, uma vez que Cristo se revela a eles, então, essa condição espiritual, ela é transformada, né? Ela é transformada, ok? E, de alguma forma, nós cristãos, mesmo tendo essa transformação, nós precisamos também, dia após dia, sermos transformados por meio aí da operação do Espírito Santo, na palavra do Senhor, né? E aí somos advertidos pela palavra do Senhor a que venhamos a todos os dias sermos santificados pela palavra, né? Esse é o crescimento da palavra.